Pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver aí as últimas informações do Botafogo, hein? Botafogo que está muito próximo aí de fechar com alguns jogadores aí para a próxima temporada. Lembrando que o Botafogo aí vai ter uma barca, tá? De despesa, de despacho, né? Despejando aí alguns jogadores para que venham novas contratações. Ficou interessado? Quer saber tudo isso e muito mais? Então assiste esse vídeo até o final. Preciso te atualizar agora sobre o Botafogo e a busca por reforços. E há um nome curioso e interessante na mira botafoguense: Iker Muniain, atacante espanhol de 31 anos de idade, uma das maiores estrelas da história do Athletic Bilbao e que recentemente trocou o time espanhol pelo San Lorenzo. Passagem recente de apenas 12 jogos com 3 gols e 1 assistência, o Botafogo entende que o Muniain tem características parecidas às características dos atletas que têm deixado o clube, entre eles do Almada. Até por isso, prepara uma proposta para os próximos dias, negociação em andamento. O São Lourenço não tem multa rescisória com o Iker Muniain. As partes vão precisar chegar a um acordo para que o atleta possa se tornar contratação botafoguense para 2025. Iker Muniain, que é um dos atletas que mais jogaram com a camisa do Athletic Bilbao, ultrapassando 500 partidas. Só para arrematar em relação ao Fogão, Thiago Almada, em uma entrevista na Argentina, afirmou que viaja para a França para se apresentar ao Lyon em 5 de janeiro. Já Marçal é pretendido pelo Fluminense, o lateral cujo contrato não será renovado, interessa ao Fluminense, que busca uma reposição para Diogo Barbosa. Pra gente fechar aqui o assunto Botafogo e já chamar o nosso Sai do Muro, eu fiz a pergunta lá se de repente seria a pior perda, né? O Arthur Jorge, né? Só que tem outros jogadores também que são cobiçados, fizeram uma excelente temporada, né? Isso que estão dizendo. Se eu não me engano, uma das publicações europeias dizia que se o Arthur Jorge fosse pro Al-Rayyan, o primeiro pedido dele seria o Savarino. Isso. Pro Al-Rayyan pagar o que fosse pelo Savarino. O Al-Rayyan é o suposto time do Abel Ferreira? Não, é o do... Não, o suposto time era o Al-Sadd. O Al-Rayyan é o do Roger Guedes. Tá. E aí nós temos os números aí dos jogadores. O Luiz Henrique, 55 jogos, 14 gols, 12 assistências. Almada, 26 jogos, 3 gols, 2 assistências. O Savarino, 55 jogos, 14 gols, 12 assistências. E o Igor Jesus com 31 jogos, 8 gols e 6 assistências. E aí dá pra perceber, vocês estão falando que ele é muito bom e tal. Quantos gols fez o Arthur Jorge? Não tem nenhum assistência. Mas ganhou 2 títulos. Comandou o time em 2 títulos. 2 títulos, 38 horas, 55 jogos pro Arthur Jorge. Dessa aí que a galera separou nossa produção, qual que seria de fato a pior perda? O Almada de fato já pelo ano fora, né? Eu acho que no campo sim, no campo Savarino, apesar de também entender que o Luiz Henrique é um diferencial técnico que você não encontra no futebol brasileiro, né? E o Almada acho que é mais ou menos na mesma linha. Jesus começou muito bem, mas caiu bastante. Só que o Luiz foi mais impactante até do que o Almada. Eu não quero minimizar em hipótese alguma a importância do Arthur Jorge para o projeto do Botafogo, entendam, em hipótese alguma. Mas o projeto do Botafogo, ele tá claro que ele pode ser tocado sem o Arthur Jorge. Pode. O Botafogo pode conseguir um outro nome no mercado. O Botafogo hoje não está numa situação de 5 anos atrás. Meu Deus, o Arthur Jorge foi embora, o mundo acabou. Não. Ele de fato fez um grande trabalho. Mas eu acho que as peças, né, que se encaixaram muito bem, eu acho que o Botafogo conseguiu captar nomes no mercado, ou gastando muito, né, em alguns casos, ou na base do scout, com um investimento mais pontual e mais conservador, e que deram super certo, trouxeram uma relação custo-benefício excelente. Eu acho que ali é que está o X da questão. Quem tá no mercado aí é muito bom é o Conceição, né? Sérgio Conceição, Tá no mercado, né? Tá no mercado. Assim, eu acho em tese mais fácil o Botafogo encontrar um treinador com o perfil do Arthur Jorge. O Botafogo não foi buscar um cara consagrado, né? Sim. O Botafogo foi buscar um cara jovem, num clube médio do futebol português e tal, fez uma aposta ali, um estilo de jogo, 4 atacantes, aquela coisa toda, um perfil interessante que foi mapeado pelo scout. Agressivo, de correr a risco. Mas eu acho que é, em tese, mais fácil você buscar um profissional como esse, até na prateleira de carreira e salarial, do que você achar um Savarino que chegue para resolver. Alguma chance do Botafogo voltar no Luiz Castro? Que também está desempregado? Acho que não. Está desempregado pelo desgaste. Acho que a condução, inclusive o Arthur Jorge, aquele exemplo lá dizendo que
era como se ele fosse da família e fosse buscar, né? Ele chegou a citar, não, tem gente que da família sai, vai trabalhar no Japão e volta pro melhor da família, sendo que ele tá vindo embora do clube. Isso aí pra mim é, desculpa, imperdoável. Ainda mais depois do que aconteceu. Isso pra mim é uma maluquice. A gente tem que lembrar, o Palmeiras foi buscar o Abel no PAOK, o Botafogo foi buscar o Arthur Jorge no Braga. Você pode achar outro profissional em clubes desse tamanho. Eles não tiraram nenhum deles da elite europeia, não. Exatamente. Então, assim, você achar e colocar. Eu acho que o Arthur Jorge tem um ponto importantíssimo, que acho que foi pouco valorizado, que foi, na hora que a coisa podia desandar, o Arthur Jorge entendeu, sem ter estado no Botafogo em 23, ele entendeu qual era o X da questão e ele amarrou a coisa para a coisa não desandar. A entrevista coletiva que ele convoca na segunda-feira, exatamente, que não estava planejada. Há quanto tempo a gente não tem uma entrevista de treinador prévia de jogo? Ali ele deu o chamado all-in, tá? Ali ele trouxe, ele deu all-in, para não deixar os jogadores se contaminarem e não deixar o externo contaminar. O Botafogo que entra no Allianz Parque para atropelar o Palmeiras tem muito da postura do Arthur Jorge. Ali ele foi líder. Ali ele falou, eu vou trazer para mim. Ali ele foi líder, ele foi psicólogo ali. Ele foi chamou toda a resposta pra ele. Ele chamou toda a resposta. Poderia ter dado errado, mas o Botafogo entrou em campo do jeito que entrou com o Allianz Parque por causa dessa postura. E isso ele entendeu. Então, acho que quem está hoje no Botafogo, acho que vai entender, e acho que os próprios jogadores hoje já estão com outra casca, mas essa participação do Arthur Jorge, e eu estou falando porque conversei com pessoas que estão dentro do Botafogo, então não eu tinha essa opinião e validado com pessoas que estão dentro, que fizeram parte. Essa postura dele, porque o jogo contra o Vitória foi muito ruim, não pelo resultado, mas de postura. Diferente do jogo com o Cuiabá. O jogo com o Cuiabá, o Botafogo amassou o Cuiabá, a bola não entrou. Beleza, acontece, não foi o primeiro. O Cuiabá tinha o mesmo jogador caiu 7 vezes no campo. Exatamente, não foi o primeiro e também faz parte, vai acontecer, ano que vem vai acontecer com algum clube. Mas então, o jogo contra o Vitória, o Botafogo foi diferente. O jogo do Botafogo tem problemas ali, acho que talvez de confiança. O Arthur Jorge amarrou isso e falou, isso não vai acontecer. Então esse papel dele foi muito importante, muito importante. Isso tem que ser muito valorizado, dito por pessoas que estão dentro do vestiário. Mas você não pode ficar refém dele. Mas lógico, você não vai poder ficar refém. Exatamente. Eu acho que nem tem como e tá ok, e tá legal. Se ele quer ir embora, tá legal. Paga a multa e vai. Paga a multa e vai embora, irmão. É isso. A vida vai andar. O Botafogo já passou por tanta coisa com o outro lá, então assim, esse agora só não vem vender a narrativa de que estou saindo porque não fui valorizado. Isso daí eu não é. Porque não teve nem tempo hábil do Botafogo puxar uma reunião com ele. Isso aí é a única coisa. O único senão até aqui do Arthur Jorge, acho que é isso. Pra fechar, Ricardinho. É só isso. Arthur, eu só queria ganhar a premiação que você ganhou do Brasileiro e da Liberta. Eu não precisava nem de aumento. Tá bom já, né? Resolvia legal, né? Falando ainda sobre novela, uma novela segue aí a passos lentos de terminar. Trata-se do Arthur Jorge, né? O técnico Arthur Jorge, que tem contrato com o Botafogo até dezembro de 2026. Tem propostas do mundo árabe, propostas também da Europa e também do futebol português. Hoje, a proposta que mais chama a sua atenção e também da sua staff é do Al Rayyan, do Catar, clube do Roger Guedes, que pretende pagar 3 vezes mais ao comandante do Botafogo. E ele, que está nesse momento de férias, né, o futuro dele ainda não está decidido, não tem uma definição, ele está descansando com a sua família nesse momento. E um ponto interessante é que ele mudou de ideia. Se antes ele não queria, nesse primeiro momento, participar sobre escolhas do futuro do Botafogo, a ideia dele já é retomar na próxima segunda-feira, dia 23, conversas tratando sobre o planejamento do Botafogo para a próxima temporada. Ele tem contrato com o Glorioso, inclusive, nesse momento, tem mantido conversas com Pedro Martins, com Tário Arruda, com Alessandro Brito, que é hoje o chefe do Red Scout do Botafogo, e participa desse planejamento no ano que vem, né? Então, isso é também uma boa notícia, nesse momento uma ótima notícia na minha visão. Se ele está querendo participar do planejamento, é uma intenção do técnico também de querer ficar no Botafogo para a próxima temporada. Eu digo, volto a repetir, o único empecilho
nesse momento para a permanência do Arthur Jorge, é essa proposta de ganhar 3 vezes mais. E a segurança que o Botafogo hoje não tem é sobre a multa rescisória do treinador. É apenas 2 milhões de euros, cerca de 12 a 13 milhões de reais. Então, qualquer clube pode chegar aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, e pagar essa multa. É uma multa muito barata para os outros clubes que olham hoje o Arthur Jorge não mais como uma aposta, mas sim um treinador consolidado no nosso futebol e, na minha visão, foi o melhor treinador da última temporada. Então, tem essas questões ainda para se fechar. John Textor pretende encontrar o Arthur Jorge, pretende negociar pode ser ampliar o contrato, valorizar. O treinador espera isso, que ele venha ter uma valorização no seu contrato, que a sua multa também aumente para ele não ter nenhum problema. Falando sobre mercado da bola, rapaz, a Leila Pereira tá incomodada, né? E tá incomodado com o John Textor e por isso foi para cima do mercado. A notícia que também traz é que Paulinho, o meio atacante do Galo, né, do Atlético Mineiro, vai jogar na próxima temporada no Palmeiras. O Palmeiras vem fazendo grandes movimentações no mercado e ofereceu cerca de 18 milhões de euros pelo jogador, pelo Paulinho, cerca de mais de 120 milhões de reais. É um jogador jovem, é um jogador que passou no Bayern Leverkusen, teve a sua história, a sua trajetória no futebol internacional, voltou ao Brasil e por 2 temporadas vem sendo o cara ali, né, desse ataque do Atlético Mineiro ao lado do Hulk. E agora está muito próximo de ir para o futebol paulista para jogar aí pelo Palmeiras. E fica muito claro mesmo, que a temporada passada incomodou demais. Que as atitudes do John Textor, o time que ele montou, incomodou demais a Leila Pereira. E por isso que ela vai sim para o mercado para fazer grandes contratações, para fazer um grande time. Hoje também foi vinculado o nome de Andrés Pereira ao Palmeiras. Então, está de olho nesse Super Mundial e de fato, quer bater de frente com o Botafogo do John Textor. Então, ali ele está muito incomodado hoje com esse domínio do Botafogo conquistando o Libertadores e também o Brasileirão. O Botafogo conseguiu colocar-se no patamar do próprio Santos de Pelé de 63 e do Flamengo de 2019, aonde conquistaram também Libertadores da América e Campeonato Brasileiro. E aí o Palmeiras não quer ficar para trás. A Leila, muito incomodada, no próximo ano promete um baita time para bater de frente com o Glorioso. Foi homenageado, né, condecorado lá em Portugal e acabou falando sobre o futuro dele também. O que foi? Te convenceu? Não. Eu também não entendi. Fala, mas... Ô Rafa, eu não tô entendendo essa história não, hein? Você ele vai ficar ou não vai? Já não sei mais nada, Rafa. Mas assim, nós temos que ser coerentes, né, Bruno, Mari e companheiros? A gente reclama quando os personagens do futebol não se manifestam sobre as suas vidas, os seus futuros, os seus destinos. A gente não pode reclamar do Arthur Jorge, porque se tem uma coisa que ele dá é entrevista, né? Fala sempre. Ele pode não dizer aquilo que a gente quer, que o torcedor quer e está esperando, mas pelo menos está sempre se manifestando. E nesse momento que ele recebe essa condecoração do governo português, ele também se dirigiu à imprensa presente e falou sobre o seu futuro. E de fato, o que tem de informação concreta? Ele tem um contrato com o Botafogo com duração até dezembro de 2025. Ele vai receber algo em torno de 17 milhões de reais de bonificações pelas metas alcançadas em 2024. O Botafogo campeão brasileiro e campeão da Libertadores da América. Existem alguns clubes europeus e um clube do Catar, esse já é conhecido, o Al Rayyan, dispostos a fazerem propostas para o Botafogo para poder tirar o treinador de lá. A multa rescisória dele com o clube hoje, que é a multa que está no contrato vigente, é de 2 milhões
milhões. Então, não é uma multa tão alta assim, caso alguém queira exercer para tirar o Arthur Jorge de lá. A decisão mesmo vai ficar por conta do português. E a única coisa que eu consigo extrair de tudo que ele tem falado em últimas entrevistas é que ele não está preocupado em resolver isso agora, e somente quando ele voltar de férias. E as férias dele só acabam no dia 12 de janeiro, porque o Botafogo disputou o Mundial de Clubes, a Copa Intercontinental. Então ele vai sim tirar alguns dias com a família, vai pensar as suas melhores condições, e ao longo desses dias, invariavelmente, acontecerão contatos entre ele e o John Textor para poder debater o seu futuro. Fato é que o Botafogo trabalha ao mesmo tempo com essa principal temática, que é a manutenção do treinador, mas também com a qualificação do elenco, independentemente do Arthur Jorge ficar ou não. Caso de agora é o do meia Iker Muniain, jogador espanhol de 31 anos, ele completa 32 anos amanhã, pertence ao São Lourenço da Argentina, fez uma carreira inteira, 15 anos, servindo o Atlético Bilbao e também a seleção espanhola. No São Lourenço tem 15 jogos, 3 gols e uma assistência, dos 3 gols, 2 em cobranças de pênalti. Não está vivendo mais o seu auge técnico, mas segundo o jornalista César Merlo, especialista em transferências internacionais, Iker Muniain é um nome sim que está na pauta do Botafogo, analisado pelo scout do clube, e pode ser mais uma tentativa, assim como o Bitelo, para reforçar o elenco para a temporada 2025. São situações que caminham em paralelo: a permanência do Arthur Jorge e a mudança do perfil do elenco do Botafogo para o ano que vem, meus amigos. Rafa, a gente volta então já para discutir também essa questão do Botafogo aqui. Tem do Vasco e tem do Botafogo pra gente falar, Mari. Estava em contrato. Estava em contrato. Porque tem a questão do salário, mas a premiação ela compensa um pouco. Quando ele chega, ele não chega com pompa. Eu me lembro de ter dado essa notícia. Eu me lembro que foi o primeiro a cravar do Arthur Jorge. Aquela coisa de, pô, nem lembrava, eu lembrei agora. Inclusive estava no restaurante, prato estava chegando, aí eu falei, segura aí um pouquinho. Fui lá, papai, dei a notícia. Arthur Jorge, novo técnico do Botafogo. Arthur Jorge, novo técnico do Botafogo. Soltei no Twitter, aí depois veio notícia via UOL lá, gravei vídeo depois do canal. Espetou o bife. Aí era uma massinha, era um italianinho. Mas ele não chega com pompa, né? Ele chega com uma multa baixa, 2 milhões de euros. Uma aposta do técnico. Uma aposta. E aí, naturalmente, os times colocam no contrato, se ganhar, paga, porque eu sou muito dos dirigentes. Pô, a gente coloca isso em contrato sempre. Se o cara ganhar, a gente dá uma premiação grande. Porque todo mundo quer ser campeão, né? Então, assim, tipo, isso não é um problema. O cara isso não é um problema. Em termos de jogadores, o que você tem de interesse do Botafogo ou de saída do Botafogo? Cara, de saída, bom... Almada já foi. O Igor Jesus vai ser um problema pro Botafogo, cara. Porque, assim, tem time da Inglaterra de olho nele. Tem muito time mesmo de olho no Igor Jesus, que é um baita jogador. O Gregory é um que... Joga muito também. Na entrevista, dá um spoiler aqui da entrevista, tudo ele deixa aberto. Fala do Botafogo, né, do ano que vem, não sei o quê, mas fala assim, vamos ver. Na Major League, vamos ver o que vai acontecer. Até brinca, vamos ver aí. Meu empresário ainda não me retornou com o que tem, mas vou encontrar ele nos próximos dias, vamos ver. Então, assim, cara, todos os jogadores se valorizaram, cara. Todos se valorizaram. E no caso do Igor saiu, que a gente ouve também muitas propostas pelo Tiquinho, né? O Santos foi atrás do Tiquinho, né? Mas não rolou? Até agora não. O Santos tá meio cambaleando, não tem nem treinador, né? Tá difícil a situação. Tá pegando o Luciano, né? O Luciano tentou. Aí agora estão tentando. Não, o Luciano não vai pro Santos. Eles vão tentar contratar o Juliano Galopo. Sabe, o argentino? Galopo, do São Paulo. Machuca muito o Galopo, vai ficar cara, fora. Ele teve uma lesão grave, né? Ele teve uma lesão grave, ficou quase um ano. E aí agora o Zubeldia não usa, né? Não usa. Então, tem que estar para jogo. Então, assim, tem o Tiquinho, o Tietê foi embora, né? Já no Vasco, fechado com o Vasco. Mas o Adrielson é um jogador que, se não voltar pro Lyon... Pode ser que... Tem mercado aqui no Brasil, é um zagueiro que terminou muito bem. Terminou bem, né? Deu uma volta por cima. Muito bem. Então, assim, o Botafogo tem um trabalho grande aí pela frente, cara. Porque manter os caras e depois sair contratando, né? E vai contratar, tu acha? A promessa que eu ouvi lá dos caras, assim, logo depois do título da Libertadores quem sair vai tentar colocar no mesmo nível. Reposição no mesmo nível ali, né? Mesmo nível. Surgiu, enfim... Já surgindo o nome do Botafogo. Essa do Almada é uma missão
Não, Almada já... Não, então, a reposição é uma missão meio ingrata, velho. Aí mais um vídeo, né? O Botafogo que está no mercado aí. O Botafogo também que fez aí algumas... abriu mão de alguns jogadores, não renovou contratos, né? Tá disposto a vender alguns jogadores também. Mas também para isso o Botafogo também está contratando alguns jogadores aí. Disputando até com a Leila Pereira, né? Que é o caso do meio campista Bitelo, né? O Bitelo que jogou no Grêmio, né? Então o Palmeiras está interessado e o Botafogo também está interessado, né? Acredito que o Botafogo ganha essa disputa aí. E também o espanhol Iker Muniain são os principais alvos do scout para substituir Almada e Eduardo, né? Respectivamente. O goleiro Léo Link do Atlético Paranaense também surgiu como uma opção ao goleiro John, né? Já que o John também tem sondagens, né, aí de outros clubes, principalmente clubes europeus. O John que se destacou também, né? Além de Luiz Henrique, as dúvidas ficam para o Danilo Barbosa e Lucas Alter, né? Vamos ver aí o que pode acontecer, se o Luiz Henrique vai ficar ou não, né? Já que tem esse contrato aí que ele tem que ir para o Lyon. Mas eu acredito que devido às circunstâncias, né, que está tendo lá na França com o Lyon, possa ser que o Luiz Henrique fique mais uma temporada no time do Botafogo, né? Não sei se realmente isso vai acontecer, mas de início o que está saindo aí de rumores é que o Botafogo está querendo a contratação do Bitelo e do espanhol Iker Muniain. Esses são os dois nomes principais que estão na mesa aí do texto para a contratação, para substituir aí o Almada e o Eduardo, né? E aí, o que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comenta aqui embaixo, ativa o sininho de notificações. E se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima.